Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos aqui presentes e também agradecer já de antemão ao meu orientador, o Pipe, por todas as desorientações, como a gente diz, né, no decorrer do mestrado, a minha orientadora, Raquel, que infelizmente não está presente aqui hoje, mas que também foi de extrema importância para o desenvolvimento da pesquisa, e também a banca examinadora por ter aceitado o convite. Então, como já dito anteriormente, o título da minha dissertação é A Importância de Praças no Espaço Urbano, uma análise da qualidade paisagística em diferentes contextos morfológicos, espaciais e socioeconômicos em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A apresentação, né, ela reflete a dissertação, então ela foi dividida em 6 capítulos, que vai da introdução, a revisão de literatura, metodologia, caracterização da área de estudo, Santa Maria, Rio Grande do Sul, resultados e considerações finais. Então, a pesquisa, né, ela começou com a problemática, né, da inexistência de praças por extensas zonas urbanas na cidade e principalmente pela falta de qualidade desses espaços. Então, a gente elaborou as perguntas de pesquisas, que seriam quais são as principais características e funções desempenhadas por elas no decorrer de todo seu período histórico, em que medida a distribuição das praças contribui para a equidade no acesso ao lazer e recreação da população, e se a morfologia da praça, então, ela favorece ou restringe determinados usos e atividades. A qualidade especial das praças, então, ela, considerando suas estruturas físicas, mobiliários urbanos, estado de conservação, morfologia e área, são suficientes para estimular a permanência dos usuários em seus espaços, e se existe diferença significativa na distribuição e qualidade delas em contextos socioeconômicos distintos. A partir disso, elaborou-se, então, a hipótese, que seria de que a qualidade, a distribuição e a configuração espacial das praças influenciam diretamente em suas funções urbanas e uso pela população, e desse modo também temos, então, um objetivo geral, que seria de avaliar e caracterizar os principais aspectos físicos, sociais e funcionais das praças da cidade. Como objetivo específico, temos que seria de conceituá-las e caracterizá-las ao longo dos diferentes períodos da história, categorizá-las conforme ao tipo e morfologia, avaliar sua qualidade a partir dos seus mobiliários urbanos e equipamentos, analisar a distribuição espacial e comparar as características socioeconômicas e espaciais em áreas de padrões distintos, além de também verificar a relação entre oferta e demanda desses espaços com dados censitários. Então, avançando para a revisão da literatura, eu vou fazer uma breve apresentação do que foi refeito na dissertação. Então, sobre a perspectiva sobre cidade e espaços livres, né? A gente tem que toda cidade, então, ela deve ser planejada, né, para as pessoas, uma vez que toda a sua estrutura, toda a sua configuração acaba afetando o comportamento urbano e o padrão de uso de seus espaços livres. E a gente aqui pode trazer, então, que o espaço livre está intimamente ligado, né, à vida urbana das cidades, e que pode ser sentido, então, pelas suas praças, pelos seus parques, pelas suas ruas também. E em relação às atividades que são desempenhadas nesses espaços, a gente pode trazer as atividades necessárias, que são aquelas que acontecem sob qualquer condição. Também podemos trazer, então, dizer que elas são atividades obrigatórias, né? Então, elas independem da qualidade física do ambiente, podendo ser ocorridas em ambiente físico de alta ou baixa qualidade. As atividades opcionais, que, como o próprio nome já diz, né, é uma opção do usuário estar fazendo aquela atividade. Então, geralmente, ela está atrelada a um ambiente físico de alta qualidade. E as atividades sociais que necessitam, né, da interação entre pessoas e que também estão atreladas a um ambiente físico de alta qualidade. Nesse sentido, a gente pode trazer que a permanência e passagem dos usuários nesses espaços, eles são um indicador do seu conforto, uma vez que quanto maior ser a qualidade do espaço, maior é o tempo de permanência nele. Em relação aos espaços livres de uma cidade, né, seu sistema de espaços livres, o CEL, eles podem ser compreendidos, então, como um conjunto de todos os espaços livres urbanos existentes na cidade, e também pode ser definido, então, como qualquer área não ocupada por edificações ou urbanização. Nesse sentido, é feita, então, uma categorização dos espaços livres. Então, a gente pode citar espaços livres que são destinados ao lazer e recreação, espaços livres de circulação, de conservação e preservação, institucionais e educacionais, e de produção de serviços. Nesse sentido também, a gente pode falar que eles acabam se relacionando de diversas maneiras no ambiente urbano, né? Sejam eles por estarem conectados fisicamente,
ou através de relações culturais, sociais e econômicas ou políticas também na cidade. Então, eu trago aqui a importância das praças enquanto espaços livres públicos de lazer e recreação, que além de proporcionar benefícios para as cidades, também trazem inúmeros benefícios para a população. Agora, então, nesse sentido, eu também trago uma linha do tempo caracterizando as praças no decorrer de todos os seus períodos históricos. Então, lá na antiguidade, né, com a Ágora grega e o Fórum romano, a praça ela possui uma forma amorfa e irregular, onde seus espaços abertos eram circundados por importantes edifícios à época, né, e possuíam, então, como principais funções a função administrativa, comercial, estética e cultural. No período medieval, já as praças acabam sendo espaços mais abertos e mais espacializados pelas cidades, e possuem como principais funções, então, o comércio, a religião, função festiva, legal, cultural, estética e de entretenimento. Já no Renascimento, né, no período renascentista, a praça ela acaba possuindo muito uma importância estética, né? Então, é onde se primava pelo refinamento da arte. E entre as principais funções, então, daquela época estão a estética e a contemplação. Já no período moderno, a praça ela passa a adquirir características monumentais em termos de escala, né? E também da inserção de infraestrutura funcionalista em seu interior. Nesse sentido, elas passam a adquirir, então, uma função de circulação ecológica, de estética, de lazer e recreação. E na praça contemporânea, ela acaba passando por um formalismo gráfico e também há muita parte da restauração e revitalizações de espaços já existentes, e também elas acabam sendo espaços cada vez mais multifuncionais. Então, entre as principais funções delas estão a contemplativa, de circulação, convívio social, recreação, comércio, serviços, estética, de ecologia e de lazer ativo. Agora, trazendo um pouco sobre as perspectivas e fundamentos teórico-conceituais sobre as praças, né? Em relação às morfologias, a gente pode trazer que a morfologia da praça, né, é o resultado da interação entre diversos elementos que compõem sua forma, desde o seu perímetro, que pode ser delimitado pela malha urbana, até seu mobiliário e vegetação. Então, podemos trazer também que essa clareza, né, essa organização espaciais de uma praça são cruciais para a legibilidade, né, da paisagem urbana, e que ela acaba possuindo uma relação intrínseca entre o seu entorno edificado, bem como o sistema viário de uma cidade. Dessa forma, então, eu trago algumas morfologias de praças. Então, tem a morfologia de quarteirão, que seria uma praça que é formada a partir do cruzamento de 4 vias, sendo duas paralelas entre si. Então, seria uma forma mais clássica, digamos assim, de praça. Temos também a morfologia triangular, que é formada a partir da interceptação de 3 vias. A praça linear, que tem como principal característica essa forma mais alongada e que geralmente acompanha o traçado de uma via. A praça circular, que é formada a partir de uma única via, onde várias outras vias desembocam na mesma. A praça de esquina, que é formada a partir do cruzamento de 2 vias, podendo haver uma terceira via paralelamente a uma outra, onde uma das mais fáceis é ocupada por edificações. E a praça intralote, então, que é formada a partir de uma via ou 2 vias paralelas, onde as demais faces também são ocupadas por edificações. Avançando um pouco na revisão de literatura, eu trago a abordagem da teoria da sintaxe espacial, que é uma teoria, então, que tem como intuito compreender as relações entre o espaço e a sociedade, analisando layouts espaciais. Dentro da sintaxe espacial, nós também tem a teoria do movimento natural, né, onde nele é dito que a configuração urbana de uma cidade acaba atuando de modo primário, né, influenciando a atração e o movimento dentro da cidade. E como análise do resultado, digamos assim, da teoria da sintaxe espacial é feito, temos um mapa axial, que é a representação das maiores linhas certas de um determinado recorte urbano, capaz de cobrir todo o seu sistema de espaços livres. E como forma, então, de analisar esse mapa, né, um mapa axial, são feitas medidas sintáticas que quantificam esses atributos configuracionais e que podem ser divididos, então, em medidas locais e globais. As medidas locais, então, são determinadas dentro de um recorte escalar, e a medida global corresponde à análise do sistema como um todo. Então, temos a medida de integração, que ela representa o potencial de ir para, né, ou seja, a facilidade de ir de um ponto a outro no sistema, e também pelo fluxo de pessoas naquela área.
a medida de escolha, então, que demonstra a probabilidade de se passar por determinado caminho, e a conectividade, então, que se refere à quantidade de interceptações entre uma linha axial e outra. Avançando um pouco mais, temos a análise de decisão multicritério e processo de hierarquia analítica. Na verdade, é uma metodologia, mas aqui eu trago uma breve revisão da literatura sobre como ela é feita, do que se trata. Então, ela é uma metodologia de apoio à tomada de decisão, onde na análise de decisão multicritério é escolhido um objetivo. A partir desse objetivo são selecionados vários critérios para avaliação, que aí são, então, é feita uma hierarquização através do processo de hierarquia analítica, AHP, onde são calculados os pesos através de ordens de importância, e após isso, então, é calculada a razão de consistência para ver se os pesos atribuídos eles condizem com os apresentados ou não. Aqui, então, eu trago uma breve exemplo de como é feito todo esse cálculo da HP do processo de hierarquia analítica. Então, conforme o número de critérios selecionados, é feita a razão de consistência com o valor do índice randômico. E caso o valor da razão de consistência seja maior que 0,1, então tem que ser calculado para que os pesos sejam atribuídos de maneira eficaz. Indo agora, então, para a metodologia da pesquisa, né? Primeiramente, então, foi realizado um mapeamento e levantamento das praças existentes em Santa Maria. Então, para fazer esse levantamento, né, e mapeamento, utilizou-se primeiramente das ferramentas de geoprocessamento para a identificação desses espaços na cidade. Após isso, então, foi feita uma visita em loco em cada espaço para verificar a existência ou não dele, né? E também da utilização de fichas de levantamento para verificar os elementos presentes em cada espaço de praça. Essas fichas de levantamento elas também serão utilizadas posteriormente para análise de qualidade de cada praça. Aqui eu também gostaria de ressaltar que as fichas, principalmente referentes a mobiliários urbanos e estruturas físicas, elas dizem respeito somente à variedade dos elementos e não à quantidade. Então, se eu fui em uma praça ela possuía 2 bancos, foi feito um checklist ali na ficha. Se eu fui em outra praça possuía 10 bancos, foi feito o mesmo checklist. Então, independente do número de bancos, da quantidade, né? Então, as fichas são de imobiliário, estruturas, estado de conservação e morfologia. A partir de todo esse levantamento, então, foi elaborado o Índice de Qualidade de Praça, o IQP, que consiste na atribuição de notas e pesos para os critérios selecionados, que são aqueles obtidos através das fichas de levantamento. Então, foi elaborada uma equação para atribuição, para gerar uma nota a partir do IQP, onde o resultado do IQP seria a classificação da praça entre insuficiente, regular, boa e ótima. Aqui eu trago, então, que a nota de cada objeto, de cada critério de avaliação, né, que seriam das fichas de levantamento, como estruturas físicas, mobiliários urbanos, morfologia, estado de conservação, eles possuem suas notas conforme o grau de importância, menos o critério de área, que a sua nota foi obtida através da normalização das áreas de todas as praças existentes. Então, a praça analisada dividida a área de predomínio da praça, dividida pela área máxima pela área mínima, multiplicado por 10. Aqui, então, eu trago a definição dos critérios, né, que são aqueles já mencionados anteriormente. Então, aqui as estruturas físicas, elas surgem como principais polos atratores dos espaços de praça, onde a sua variedade é definida pela sua importância. Então, quanto menos a variedade, menos importante e menor é a nota desse critério. O mobiliário urbano, assim como ele surge também como os elementos construídos secundários, e também como as estruturas físicas, a sua variedade, quanto menor a variedade, menor a nota e menor a importância dele. Em relação ao critério, então, de conservação, né, ele se dá em relação à percepção do lugar, né, e ao conforto, a imagem, como a naturalidade, a ordem, a limpeza e o senso de segurança, onde aqui eu trago uma tabela onde é descrita o estado de conservação, que vai de ótima a boa, moderada, ruim e péssima, juntamente com a descrição e a importância de cada estado de conservação. E temos também a morfologia, então, que também tem sua nota baseada em grau de importância, que é acompanhado da sua justificativa.
A partir disso, então, é aplicado aí sim o método HP, né, para a ponderação dos critérios e identificação dos pesos de avaliação. Então, aqui na tabela à esquerda eu trago a importância de cada critério em relação ao outro, e a tabela à direita, então, seria os pesos obtidos através do processo da HP. Nesse quesito, então, os critérios se mostraram condizentes, uma vez que a razão de consistência obtida foi de 0,03564 para a matriz de ordem 5, sendo então que a razão para esse valor ser aceitável teria que ser menor que 0,10. Partindo agora, então, para uma análise mais espacial das praças, primeiro foi feita, então, uma análise da área de serviços da praça, que seria a análise de cobertura, né, para identificar lacunas no espaço urbano da cidade. Então, para isso, foi utilizada a ferramenta Network Analysis, ou análise de redes, né, disponível no ArcMap. Essa forma de analisar a cobertura da praça é um pouco diferente daquela metodologia mais tradicional, onde é somente feito por distâncias diretas, né? Então, essa análise ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa consiste numa rede conectada por nós, com base em origem e destino, onde a partir disso é possível identificar linhas de caminhabilidade, né, dentro dos espaços do raio de cobertura das praças, ou dos raios de serviço. A segunda etapa já consiste, então, na criação de pontos nas bordas dos polígonos das praças, onde elas fazem face com o sistema viário. Esses pontos, então, seriam os pontos de entrada, e de um centroide em cada polígono de praça, que seriam os pontos de saída, que a partir deles, então, serão definidas as irradiações máximas, né, para terem, então, as áreas de serviço das praças. E aqui, então, eu trago um exemplo de como foi feita a criação desses pontos, né, em cada morfologia de praça. E a terceira etapa, então, consiste na criação de um Network Service Area, que tem dentro dessa ferramenta de análise de redes lá no ArcMap, onde os pontos criados na etapa 2 são inseridos no campo Facilities, e a partir disso, então, foi inserida uma distância caminhável de 500 metros, com intervalos de distância a cada 100 para a realização dos polígonos de cobertura. Então, aqui à esquerda eu trago como é que se dá essa aba lá dentro do aplicativo, né, como é que é feito o preenchimento dela, e à direita, então, uma exemplificação do resultado disso. Avançando um pouco mais, temos, então, a análise configuracional através da sintaxe espacial. Aqui eu gostaria já de deixar meu agradecimento especial para o Felipe Maciel, que foi ele quem me disponibilizou o arquivo do mapa axial da cidade de Santa Maria, que foi através deles, então, que foi possível fazer as análises de pesquisa. Então, as medidas analisadas são aquelas anteriormente descritas na revisão de literatura, que seriam medidas de integração, de escolha e conectividade, e para representar, então, essas medidas dentro do espaço urbano de Santa Maria, foi elaborada uma escala cromática, que vai do azul escuro, azul marinho ali, passa pelo azul mais claro, pelo roxo, rosa e vermelho, sendo, então, essas cores mais frias seriam representação de medidas sintáticas com valores mais baixos, e as cores quentes com a representatividade de medidas sintáticas mais altas. Por fim, aqui em relação à análise espacial, nós temos as zonas de sinergia, que eles seriam o resultado, então, da sobreposição das áreas de serviço das praças, onde foi possível identificar subsistemas dentro da cidade, em que, entre essas praças, dentro dessas áreas, teriam mais um grau de proximidade e de complementariedade, e maior potencial de articulação entre as mesmas. Então, a partir da identificação dessas zonas, foi-se feito o recorte das linhas axiais dentro delas e recalculadas as medidas sintáticas utilizando o software DefMapX para aferir o comportamento espacial interno dentro de cada subsistema. Avançando um pouco mais, nós temos, então, a coleta e seleção de dados censitários, que serviram como base para a caracterização da população da cidade e também teve como finalidade identificar áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica na cidade de Santa Maria. Dito isso, os dados coletados dizem respeito, então, ao Censo Demográfico de 2022, onde eles foram relacionados à população total, que seria a variável 1, que é o total de pessoas do arquivo básico, a densidade demográfica
para obter, então, foi feita a razão entre a variável de população total e a área de cada setor censitário. Esse, por sua vez, foi calculado através da ferramenta Calculate Geometry, do ArcMap. A alfabetização, então, que foi uma soma das variáveis 644 a 656, contidas no arquivo Pessoas Alfabetização. O resultado dessa soma, então, foi dividido pela população total de cada setor e multiplicado por 100 para obter, então, a porcentagem de pessoas alfabetizadas por setor censitário. E a renda, que então foi utilizado a variável 6.004, que seria o valor de rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes ocupados do arquivo a renda responsável. A partir disso, então, para a elaboração do mapa de vulnerabilidade foi aplicado a HP, né, com a identificação da importância de cada critério em relação ao outro, e depois para a atribuição dos pesos ao mesmo. Nesse caso aqui, como era uma matriz de ordem 4, o razão de consistência ficou na casa do 0,04388, também atendendo o requisito de razão de consistência menor que 0,1. Avançando agora então para o capítulo 4, temos a caracterização da área de estudo, Santa Maria. Então aqui eu trago um panorama geral, né, sobre a cidade e sobre as principais vias de acesso. Então, temos elas, seriam a BR-158, a BR-287 e 392, que acabam ligando a cidade com outros importantes centros urbanos do estado. Temos como população total também da cidade cerca de 270 mil pessoas e uma escolarização na taxa de 98%, né, e uma PIB per capita em torno de 33 mil. Em relação ao ordenamento territorial e planejamento urbano da cidade, a gente tem que Santa Maria, então, é dividida em 42 bairros e 8 regiões administrativas, que são representados aqui na figura à esquerda, e 7 macrozonas, que são representados pela figura à direita. Entre as macrozonas, né, se destaca o corredor de urbanidade, que desempenha um papel, então, essencial na estrutura do espaço urbano e qualidade de vida na cidade, mas que, infelizmente, nas análises realizadas, nenhuma praça se encontra dentro da delimitação desse corredor. Em relação às características da população, que foram o resultado, então, daquela coleta de dados, dos dados do censo demográfico, temos a população total, que seria essa figura com os tons de vermelho, e a gente pode ver que, em relação a cada setor, é bem distribuída a população total, por assim dizer, né? Mas, se comparados, então, à densidade demográfica, a gente vê que a cidade é muito mais densa em sua área central, né, no seu centro urbano, tendo pequenos aglomerados, digamos assim, na região oeste e leste. Em relação à renda, então, que seria essa figurinha amarela à esquerda, nós temos que a renda é muito mais, o poder aquisitivo, né, da população se dá muito mais na região central e se estende um pouco para a região leste, enquanto as demais regiões, ali, a região oeste, norte, nordeste e sul, acabam tendo menor poder aquisitivo na cidade. Em relação à taxa de alfabetização, a gente pode trazer que a cidade ela possui uma alta taxa, né? Apesar de alguns pequenos números menores ali no mapa, mas também com destaque ali para o local onde hoje é a UFSM, com uma taxa maior que 95%. Em relação ao sistema de espaços livres de recreação da cidade, a praça ela possui 2 parques setoriais, 4 parques de bairros e 5 praças identificadas em todo o seu perímetro urbano. Como resultados, então, agora falando, foram identificados 50 espaços livres públicos de lazer e recreação identificados como praça na cidade. Aqui eles foram espacializados de forma a atender a cada região administrativa da cidade, onde a região administrativa, né, com maior número de praças seria a região do centro urbano, com 14, seguida pela região administrativa oeste, com 10, e pela região oeste, 8. As demais regiões, elas acabam apresentando 5 ou menos praças, né? E entre, digamos, curiosidades, assim, né, desse levantamento, a gente tem que a praça com menor área seria a praça número 6, que é a Praça Aristides Miranda Brum, com cerca de 284 metros quadrados, e a praça com maior área seria a Praça do Imigrante, seria a praça número 26, localizada no centro-leste, com cerca de 20 mil metros quadrados de área. E a média de área gira em torno dos 4 mil metros quadrados. Em relação a isso, eu trago aqui então uma tabela descrevendo
a região administrativa de cada praça, com seu respectivo bairro, seu nome e também com a numeração que foi identificada no mapa anterior ali, e cada área de praça também. Com isso, eu trago aqui também um levantamento fotográfico de todos os espaços analisados. Então, todas as praças do centro urbano, da região norte, da região nordeste e do centro-leste. Aqui, então, nós temos as praças da região leste, da região sul, centro-leste e oeste. Avançando agora um pouco mais na pesquisa, em relação à morfologia das praças identificadas, né? Eu trago, então, uma figura para representar um pouco mais visualmente essas morfologias identificadas. E em relação à quantidade, né, de cada morfologia, a gente tem que a morfologia mais presente em Santa Maria seria a morfologia da praça de esquina, seguido com 17 praças, e a morfologia da praça de quarteirão com 14. E também é interessante notar que essas duas morfologias juntas, né, elas já somam mais da metade das praças identificadas na cidade. Em relação às demais, a gente tem que a praça triangular representa 8 tipologias, e entre elas, a gente pode perceber que a sua localização está muito atrelada também às vias principais da cidade, o que talvez sugira que essa praça acaba sendo utilizada muito também como áreas de rotatórias e de alto fluxo de movimento de carros. As demais, então, morfologias, tem a praça polimorfa, que seria a combinação, né, de mais de uma morfologia. No caso de aqui de Santa Maria, é uma morfologia que possui a combinação de intralote com uma praça de esquina. Temos também 4 praças lineares e 6 praças intralotes. Então, a gente pode trazer que essa diversidade morfológica ela pode contribuir e para ampliar, né, as possibilidades de uso e apropriação do espaço público. Em relação à qualidade dos espaços de praça, o IQP, eu trago aqui os resultados obtidos através do IQP, onde nós temos a nota obtida por cada praça através das fichas de levantamento e o resultado final do IQP, bem como a classificação de cada praça. Então, nessa primeira olhada aqui, a gente já consegue perceber que, em sua maioria, as praças elas foram classificadas como regular ou insuficiente, entre somente 4 praças com nota mais alta, né, que seriam a ótima, e 4 praças com a nota de boa. Fazendo um comparativo entre essas praças, a gente percebe que há uma relação muito forte entre o estado de conservação e a nota final de cada praça, uma vez que praças mais bem conservadas elas acabaram ganhando notas mais elevadas e praças que não possuem tanta manutenção ou acabam sendo depredadas, né, nessa identificação das praças, acabam tendo notas menores. Aqui eu também trago, então, um mapa com a localização das praças dentro da cidade, e a gente vê, então, que, em sua maioria, as praças com uma qualidade mais elevada, que seria boa e ótima, elas estão localizadas mais na região central do município, enquanto as praças com notas mais baixas acabam ficando em regiões mais periféricas ou mais afastadas do centro, né? Em relação, então, à análise de cobertura das praças, ela se mostrou-se uma ferramenta bem boa, né? Bem boa, digamos assim, uma vez que elas acabam por considerar, então, também a via, né, a malha urbana, nessa questão das áreas de serviço, e não somente aqueles polígonos onde é feito o raio de abrangência, por exemplo. Então, aqui a gente consegue identificar que as praças localizadas na região central, elas acabam tendo essa abrangência mais forte, enquanto nas demais áreas é bem menos, ou pelo acúmulo de praças em uma certa área acaba não atendendo toda a região. Como exemplo, a gente tem a região norte ali, que conta com 3 praças, mas devido à proximidade delas, há um grande vazio urbano nessa região também. A mesma coisa acontece ali na região oeste, que apesar do alto número de praças, 8, né, a maior parte da região ali carece desses espaços de lazer e recreação. Em relação à análise configuracional da cidade, eu trago aqui a medida de integração global. Então, a gente pode ver que o núcleo integrador da cidade ela está relacionada mais ao centro urbano, que favorece então, o fluxo de pessoas, de comércio, de atividades e de serviços, enquanto então essas praças tendem a ter maior fluxo de pessoas, enquanto as demais acabam não tendo uma medida, valor tão alto, né, nessa escala global. O que acaba mudando um pouco quando a gente acaba fazendo
uma análise mais local da integração, onde é revelado que há certas centralidades no mapa e que as praças que são localizadas nessas pequenas centralidades têm potencial de atuarem como então elementos estruturadores e conectores da vida urbana nos bairros. Em relação à medida local, aqui é demonstrado então a preferência, né, por rotas de longa distância e para a conexão de áreas mais integradas e segregadas da cidade. Nesse quesito, as praças que estão localizadas perto dessas vias, né, dessas linhas, acabam talvez tendo um pouco mais de dificuldade em relação à apropriação do espaço, uma vez que essas vias também tendem a ter um fluxo mais intenso de veículos, né, e tudo mais. Em relação à medida da escolha local, ela acaba divergindo bastante da global, e ela é mais atuante principalmente no centro urbano, sendo as regiões oeste e leste possuem uma ou que outra linha axial que está localizado perto de praças, né, que desempenham essa função. Em relação à conectividade, podemos dizer que linhas de alta conectividade elas tendem a ter um papel importante, né, nesse sistema, uma vez que potencialmente podem promover o acesso ao grande número de outras linhas axiais. Nesse sentido, novamente, né, o centro ela se mostra com as linhas mais conectadas, mas também é possível identificar linhas importantes, né, em áreas mais periféricas, como na região oeste e ali na região leste, e há um pouco ali na região do centro-leste também. Avançando, então, é feita a identificação das zonas de sinergia, que tem como intuito, então, de revelar a potencialidade de sociabilidade, mobilidade e integração dentro desses subsistemas. Então, foram identificados 3, que seriam a zona de sinergia da região central, a zona de sinergia leste e a zona de sinergia oeste. Nesse quesito, então, a zona de sinergia central, ela apresenta o seu núcleo integrador ali perto de várias praças, e se compará-las todas numa grande análise, né, a gente pode ver que as praças acabam não desempenhando um papel tão importante dentro desse subsistema, né, onde tanto na medida de escolha quanto na conectividade, as praças elas não estão localizadas em linhas axiais com altas medidas, né, não chegam a ser as mais altas e ficam entre moderadas e altas. Em relação à zona de sinergia leste, é um pouco diferente, a gente vê que tem uma alta centralidade ali, nesse quesito, tem uma praça em específico que acaba sendo o destaque dessa zona de sinergia, o que pode trazer com ela como uma área de integração, né, com uma praça estrutural dentro dessa zona. Em relação à zona de sinergia oeste, então, temos que, visto pela proximidade de praças, elas acabam sendo abraçadas por essas linhas axiais, né, em todas as medidas, seja de integração, de escolha e conectividade, então elas acabam ficando no interior dessas medidas que tendem maior potencial e valores mais altos, o que talvez favoreça também a apropriação delas no quesito de menor escala. Avançando aqui, também foi feita então uma análise da qualidade das praças em diferentes contextos socioeconômicos, que a partir dos pesos calculados através da HP, né, dos critérios de avaliação que seriam de renda, alfabetização, densidade demográfica e população total, esses pesos foram utilizados e empregados no mapa através da ferramenta do Raster Calculator, do ArcMap, que gerou então o mapa de vulnerabilidade socioeconômica de Santa Maria, onde é possível identificar áreas de maior ou menor vulnerabilidade, e onde, então, podemos dizer que a vulnerabilidade da cidade está muito mais atrelada a regiões mais periféricas, tanto do oeste quanto ao sul, já áreas com menor vulnerabilidade se encontram mais na região central e na região leste. E fazendo, então, um comparativo entre a vulnerabilidade e o índice de qualidade da praça, a gente pode dizer e notar também, né, que as praças com notas mais elevadas, elas encontram-se, então, principalmente de áreas com baixa vulnerabilidade, e as praças identificadas como insuficientes ou regulares, né, elas acabam estando localizadas em áreas com alta vulnerabilidade. Isso pode indicar, então, uma falta de planejamento de gestores, né, e de políticas públicas na revitalização desses espaços, né,
e na falta de oferta de lazer e recreação para essa população mais vulnerável, tanto que esses espaços que hoje em dia são feitas as reabilitações sempre estão no centro da cidade, né? Trazendo agora um pouco de discussão a respeito disso, né? Eu trago aqui uma ciência dos resultados a partir das zonas de sinergias, das morfologias, do IQP e da vulnerabilidade. Então, trazendo primeiro a questão da morfologia, né? As praças de quarteirão, elas acabaram recebendo notas mais altas em relação à importância, uma vez que elas possuem maior acessibilidade, né, dentro da malha urbana, mas isso não foi correspondido na questão da qualidade da praça, né, uma vez que as praças de maior qualidade ou foram de esquina, né, ou foram praças triangulares, que por sua vez acabaram tendo notas intermediárias em questão de importância para a cidade. E, em relação às considerações finais, então, podemos dizer que o IQP, né, ele acabou permitindo mensurar de forma objetiva os atributos físicos, funcionais e morfológicos dos espaços, né. A aplicação da sintaxe espacial, tanto na microescala quanto na macro, ela foi uma ferramenta que compreendeu, né, buscou compreender, então, a acessibilidade e a configuração da malha urbana em relação aos espaços de praça. A definição das áreas de serviço, né, e zonas de sinergia, elas buscaram, então, trazer também e evidenciar a abrangência e o potencial de cada praça de se articular entre si e nesses seus subsistemas, e a incorporação de dados socioeconômicos foram utilizados, então, para identificar os padrões de vulnerabilidade e desigualdade na cidade. Também, né, em outras palavras, dá para dizer que não basta uma praça ela estar presente dentro da cidade, né? Uma praça ela existir, ela tem que possuir uma qualidade que faça as pessoas permanecerem nela, né? Então, sua capacidade de atrair e de manter usuários, ela depende muito e diretamente da articulação entre a acessibilidade, né, que é condicionada pela sua malha urbana e pela sua qualidade física. E os resultados, eles demonstram, então, para uma necessidade de políticas públicas de requalificação e redistribuição dos investimentos em praças, né, em especial a atenção às áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica. E, por fim, a dissertação ela acaba reafirmando o papel das praças como elementos estruturadores, né, do espaço urbano e como áreas fundamentais para a vida pública. A sua qualidade, a sua distribuição e integração, elas não são questões apenas do desenho urbano ou de gestão, né, mas elas também refletem escolhas políticas e sociais que podem afetar diretamente a inclusão ou a exclusão de diferentes grupos sociais. Com isso, né, eu trago também algumas sugestões de trabalhos futuros, que seria o aprofundamento, né, na relação entre qualidade de praça e vulnerabilidade socioeconômica na cidade, a análise da efetividade dessas diferentes morfologias identificadas na cidade, e também uma análise comportamental dos usuários em praças com qualidades distintas. E seria isso. Muito obrigado.